Vamos entender um pouquinho da função, então, né? Tem uma diferença muito grande entre o profissional RT e o profissional consultor. E é importante que a gente entenda a diferença da função para a gente entender a diferença de como se comportar no ambiente de trabalho. Então, quando o profissional é um profissional RT, ele tem carteira assinada no local, ele é um responsável técnico, ele é um nutricionista que está em posição de liderança e tomada de decisões. Então, ele é responsável pelas operações que acontecem no local e ele tem que trabalhar junto com os líderes de cozinha, chefe de cozinha, encarregados, porque ele responde por tudo que acontece naquele estabelecimento. E ele responde para os órgãos sanitários. Então, quando você tem um RT, você responde tanto para o CRM como para os órgãos sanitários fiscalizadores da cidade. E qual que é a diferença, então, do consultor de alimentos? O consultor de alimentos, ele não faz parte daquela corporação, né? Então, ele não trabalha diretamente na empresa, ele não bate cartão, ele não é funcionário, ele não é responsável pelas operações. Ele trabalha com sugestões e indicações para o proprietário de melhorias, de reformas, adequações que tem que ser feita, e é o proprietário que faz a tomada de decisão. Então, o consultor de alimento vai trazer todas as soluções sanitárias para um estabelecimento, porém, cabe ao proprietário tomar a decisão se vai fazer daquela maneira ou não. E aí, então, o que é preciso para iniciar na consultoria de alimentos? Eu vou começar de baixo para cima, porque as mensagens eram um pouco grandes, né? Então, eu coloquei de baixo para cima. Então, primeiro, você tem que ter conhecimento técnico e a liberação profissional. Conhecimento técnico. Aline, mas o que eu preciso entender? Você precisa entender as legislações. Então, quando você tem um nicho, você sabe com que você quer atuar, fica mais fácil para você saber quais legislações você tem que estudar. Então, para atuar como consultor, você tem que ter o conhecimento técnico e a liberação profissional. Se você é nutricionista, você tem que ter liberação do CRN. Se você é algum outro profissional da área de alimentos, tem que ter a liberação do seu conselho. Tem que escolher um nicho. Ah, não, mas Aline, eu quero trabalhar com tudo, porque eu quero ter uma ampla carteira de clientes. Mas lembrando que aqui é como iniciar na consultoria. Então, eu sempre indico para os meus mentorados, escolha um nicho, porque é mais fácil para você se dedicar. Vou dar um exemplo, se você escolher o nicho restaurante. Você consegue estudar tudo sobre restaurante e ficar o melhor consultor de área de restaurante. Então, você desenvolve materiais ilustrativos, desenvolve cartazes, desenvolve diversos materiais para utilizar em restaurante. Se você já inicia com um nicho amplo, um dia você está fazendo de um estabelecimento, outro dia de outro, acaba confundindo a sua cabeça. Então, para iniciar na consultoria, eu sempre falo, escolher um nicho. Outra coisa, definir seu método de trabalho. É muito importante definir o método de trabalho. Aí você vai falar para mim também, né? Aline, mas como que eu vou definir um método se eu nem comecei ainda? Realmente é difícil, porém o método de trabalho você vai definindo ao longo dos seus processos de mentoria. Então, de consultoria. Então, você vai ver o quê? Você iniciou num estabelecimento, o que você vai começar? Tenha como método iniciar com o checklist. Depois do checklist, passar quais ações corretivas. Depois, você pode começar com a capacitação dos funcionários, para que tudo que precisa mudar nessa unidade seja os funcionários que te ajudem após ser capacitados. E assim, ao tempo, você vai definindo qual que é o seu método de trabalho. E então, definir os seus valores. E aí, você tem que ter muito na cabeça qual que é o ticket médio que você quer ter, né, com cada consultoria. Que tipo de consultoria você vai oferecer para o seu cliente. Então, é muito importante você definir os seus valores também para iniciar na consultoria. E quais são os materiais necessários para iniciar? Gente, é básico e também não é obrigatório ter tudo isso, mas é o que eu indico. Você precisa de um jaleco. Muito provavelmente você vai ter o que você utilizava na faculdade, ou você pode fazer um personalizado, com a sua logo bem bonitinho, bem arrumadinho. Precisa de um sapato de segurança. Não dá para você entrar de tênis no cliente, principalmente porque, dependendo do cliente, tem um risco muito grande de acidente.
vai estar sempre molhado o ambiente de produção e é um risco para você. Então, da mesma forma que a gente passa para os funcionários a importância do EPI, o EPI também é importante para nós. Ter um termômetro digital e um termômetro espeto. Se a unidade tiver os termômetros, talvez você nem use o seu. Você vai estar usando da unidade lá, todas as visitas que você for. Só que se você chegar num cliente cru ainda, que nunca teve consultoria, ele não vai ter termômetro. Então, até o tempo dele fazer, ele comprar o dele e chegar, é importante que você tenha o termômetro para utilizar nas visitas. E aí, conhecimentos necessários, então. Eu falei da parte de conhecimentos técnicos que precisa para iniciar na consultoria. Eu sempre indico as duas portarias que mais é utilizada e é padrão. A RDC 216 e a portaria CBS 5. São padrões ouro para a gente iniciar na consultoria. Então, se você ainda está em fase de estudo ou em fase de estruturação de consultoria, imprima essas resoluções e estude, gente. Estude todos os dias, até que tudo que está escrito nela fique familiar para você. Para quando você estiver dentro do ambiente de trabalho, for uma coisa familiar, que você já ouviu falar, que você já entende. E na CBS 5 tem o checklist da CBS 5. Então é muito bom que você, se você ainda não tem um checklist seu específico que você quer fazer para a unidade que você está, você pode pegar o da CBS 5 para fazer aquele primeiro checklist inicial. Então você pega ele, utiliza nas primeiras visitas, até você construir um modelo de checklist que vai ser adequado para você. E aí, um dos últimos, né? E muito importantes, materiais de divulgação. Quais materiais de divulgação eu preciso, então, Aline, para iniciar na consultoria de alimentos? Um Instagram profissional. Gente, é assim, precisa ter um Instagram. Às vezes você fala, não, mas eu não quero, ainda eu vou só no boca a boca. Tem que ter um Instagram. O Instagram é a vitrine do seu trabalho. Então, o boca a boca faz muito efeito, sim. Porém, o Instagram é para aquela pessoa que ainda está em dúvida, sabe? Não sabe se fecha ou se não fecha. Não sabe no que ajudar ela a ter um consultor de alimentos. Então, sempre que ela entrar no seu Instagram, ela vai ver lá os seus trabalhos, se ela contrata ou não, se está de acordo com o que ela está procurando no momento. Então, o seu Instagram é a sua vitrine, é o seu cardápio. Tem que ter Instagram profissional. Cartão de visita ou panfleto não é obrigatório, você não precisa ter, porém é bom. Se algum dia você está num local e aí você tem que se apresentar para alguém, né, como consultor, é legal você ter um cartãozinho com o seu telefone, com o trabalho que você presta, para entregar para a pessoa. Realmente é uma coisa lá do passado, né? Cartão de visita não é uma coisa que é muito utilizado nos dias de hoje. Porém, no nosso ramo de alimentação, é uma coisa que eu aconselho. Porque às vezes você pode ter saído para almoçar fora. E aí você tem um cartãozinho na bolsa, na hora de pagar contas, você deixa o seu cartãozinho lá. Então é muito bacana ter um cartão de visita ou um panfleto para fazer entrega nos estabelecimentos. Modelo de proposta. Você tem que ter um modelo padrão de proposta para, nesse caso, né, digamos que você foi almoçar, entregou um cartãozinho e o cliente já quer uma proposta. Então, é importante você ter um modelo de proposta para poder apresentar para esse cliente. E escolher um nicho e focar na divulgação para atingir esse nicho. Então, voltamos lá na importância de ter um nicho. É muito importante, ainda mais no início. Então, você quer atingir hamburgueria. Digamos